Olá, pessoal. Estamos aqui com a matéria de história, só para que vocês possam se localizar onde nós estamos. A aula passada nós falamos sobre o início, né, do povoamento aí dos continentes. A gente viu que a África, né, é considerada o berço da humanização, em razão de, nesse continente, né, no continente africano, ter sido encontrados os primeiros vestígios de humanidade, tá? Então, dando continuidade à nossa matéria, que é o povoamento de outros continentes aí, então o continente africano é um continente, e daí a gente vai ter o povoamento de outros continentes, né? Aula de história, da página 22 até a 25. Eu sei que eu pedi para vocês lerem até a página 27, né? Até a página 28. Só que os exercícios mesmo, as atividades para corrigir até a página 25, ok? Povoamentos de outros continentes. Aí nós temos o mapinha, super parecido com esse mapinha que está aí de vocês. Eu acho que vocês perceberam, esse mapa ele tá invertido, né? Que é para a gente realmente ver aí como é que, né, foi desenhada aí essa rota, né, da humanidade, o caminho da humanidade, né, até chegar nos dias atuais. Então, começa lá na África, né? E vem vindo até chegar no continente americano, que foi o último continente a ser povoado, né, pelos vestígios históricos, né? Olha lá, então nós vamos ter, de acordo com o mapa, qual o último continente a ser povoado? Então, o continente americano. Descreva as rotas de migração terrestres e marítimas representadas no mapa. Então, nós vamos ter lá terrestres. Então, o homem saiu da África, foi para a Europa, para a Ásia, Oceania e um outro grupo foi para a Sibéria, né? Aí o grupo que foi para a Sibéria seguiu em frente rumo ao Alasca, depois América do Norte e finalmente América do Sul. A rota marítima começa lá Filipinas, América do Sul, né? América, eu escrevi. América do Sul, Oceania, Filipinas, aí uma rota sai da Filipinas e vai para a América do Sul. E aí a outra, né? O outro grupo também sai da Oceania, vai pela Polinésia e de lá seguem também para a América do Sul, ok? Povoamento de outros continentes eu vou responder agora o quadro da página 24 de vocês. Então, vocês têm dois textos lá na página 23 que falam sobre os primeiros seres humanos na América, aí é no continente americano, tá? Então, existem aí duas teorias de lugares onde pode ter surgido o primeiro homem na América, tá? Então, a gente vai ter no quadro, a gente precisa, né, ter lido o texto para poder completar o quadro. Então, o quadro diz assim, vestígios, aí aparece, né, o que foi encontrado e onde foi encontrado. Aí, entre 10.500 e 11.400 anos atrás, foram encontrados artefatos produzidos por pessoas que habitaram a região. Onde foi encontrado, né? Onde foram encontrados esses artefatos nesse período? No Novo México, nos Estados Unidos, tá? E aí, cerca de 60 mil anos atrás, foram encontrados carvões originados de fogueiras e pedras lascadas, né? Muito mais tempo, então, né? É uma teoria, tá, gente? Que foi encontrado e aí as pessoas estão atribuindo que esses carvões originados de fogueiras e as pedras lascadas poderiam ser vestígios humanos, né? Mas quem lê o texto
não se chegou ainda a uma conclusão, tá? Esse local é no Boqueirão da Pedra Furada, que fica no estado do Piauí, aqui no Brasil, tá bom? Nós vamos ter lá povoamento de outros continentes. Era para vocês fazerem a questão número 1 era para vocês fazerem uma linha do tempo, né? Seguindo a primeira linha do tempo era o período Pleistoceno e o período Holoceno, então período Pleistoceno, que vai dos primeiros habitantes até 10.000 anos atrás, né? E o período Holoceno, que é uma outra divisão, que tem na página 24 de vocês, tem um quadro aí com essa divisão, mostrando que esse período, então, teria acontecido de 10.000, né, anos atrás até os dias atuais, tá? Esse período aí, gente, é relacionado à história dos povos indígenas, tá? Então, só dar uma leitura que dá para entender direitinho. Eu já estou respondendo a questão. Era para fazer uma outra linha do tempo, né? E nessa segunda linha do tempo, nós tínhamos dos primeiros habitantes até 10.000 anos atrás, o período paleoíndio, e de 10.000 anos atrás até os dias atuais, nós temos o período arcaico e que coincide também com o período formativo, né? O período arcaico e o período formativo tem algumas pequenas diferenças, mas a data quando a gente vai ler, a gente vê que é no mesmo período, de 10.000 anos atrás para cá. A única diferença é que na primeira linha do tempo, a gente divide esse período aí, esse período da história indígena, em 2 períodos. E aqui no de baixo, né, na segunda linha, a gente divide esse período da história indígena em 3 períodos, tá? Aí a gente pode colocar, aparece lá a questão número 2, que diz assim: há semelhanças entre as datas das periodizações, quais? Então, eu coloquei a setinha aqui para dizer que tem a semelhança, né? Esse período Pleistoceno e o período Paleoíndio aconteceram na mesma data. Então, semelhanças de periodizações, ou seja, de períodos, aconteceram no mesmo período, tanto, né, nas mesmas datas, tanto o período Pleistoceno quanto o período Paleoíndio. Por isso que eu coloquei aqui embaixo, mesma data, tá? Então, essa é a semelhança. Aí, e tem a semelhança de data também no período Holoceno, período arcaico, período formativo, também correspondem à mesma data, tá? De 10.000 anos até os dias atuais, também corresponde à mesma data. Aí, a questão 13 a 4, a questão 13 eu respondi aqui onde eu coloquei a número 3, onde aparece aí do lado esquerdo aí. Então, a pergunta 3 diz assim: há semelhanças entre os modos de vida dos povos indígenas nos períodos mais antigos? Então, há semelhança sim. Qual a semelhança? Eram povos nômades, caçadores e coletores, tá? Tanto o povo indígena do período Pleistoceno quanto o povo indígena do período Paleoíndio eram povos nômades, caçadores e coletores. Então, tem uma semelhança aí. Na número 4, diz assim: qual era o modo de vida dos povos que já fabricavam objetos de cerâmica? Então, a resposta da número 4 está aqui, ó. Então, esses povos aqui, os povos que viveram no período Holoceno
e os povos que viveram no período formativo, o arcaico ainda não, né? Mas o período holoceno e o formativo, esses povos, eles já fabricavam objetos de cerâmica. E a semelhança entre eles é que eles eram sedentários, né? Que eram povos que já tinham descoberto a agricultura, né? Praticavam a agricultura e faziam objetos de cerâmica. Então, eram povos sedentários, ok? É até aí.